Olá pessoal, vamos dar início aqui à aula então do classificador K vizinhos mais próximos, tá? Também conhecido como KNN, né? Em inglês K Nearest Neighbors. Bom, basicamente, essa técnica é uma das mais tradicionais na área de aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões. É uma técnica, né, bem antiga e muito simples, tá? Mas se a gente partir do pressuposto, tá, que os dados estão disponíveis, né, eles estão organizados de uma maneira bem comportada, né, no espaço de características, é razoável a gente assumir, né, que uma amostra que esteja próxima de outra no espaço de característica, ela pertence à mesma classe. Né? Quer dizer, esse é o princípio básico, né, de técnicas de aprendizado supervisionado, de técnicas não supervisionadas. Tá? Bom, então, quer dizer, o que a gente está falando, né? Que se eu tiver, por exemplo, então, um espaço de características, por exemplo, desta forma, né? Então, nós temos aqui duas classes, por exemplo, né? A gente tem aqui a classe azul e a classe vermelha. Obviamente, esse aqui é um exemplo muito bem comportado, tá? Quando nós tivermos, por exemplo, uma amostra, tá? Uma amostra amarela, tá? Que nós não sabemos a classe dela, a ideia é o quê? Bom, a ideia é que ela pertence, obviamente, se eu olhar para cá, bom, ela é da classe vermelha, porque ela está muito mais próxima, né, de amostras da classe vermelha. Isso é uma situação bem comportada, tá? Agora, por exemplo, suponha situações onde nós temos isto aqui, ó, tá? Eu tenho, de fato, uma amostra da classe vermelha que ela está localizada, vamos dizer assim, no agrupamento, né, mais próximo de amostras azuis. Tá? Bom, isso pode acontecer por dois principais motivos. Né? Essa amostra ela pode ser um outlier, né? A gente chama isso de outlier, tá? Que significa um outlier, uma amostra que está fora do padrão de distribuição dos dados de sua classe, ou seja, de fato ela é uma amostra da classe vermelha. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, aquela velha história, né? Eu tenho uma avaliação de uma classe, 90% da classe tem média 7 e tem um que tem 9,5. Tá? Aquilo é um outlier, ele está fora do padrão de distribuição da classe. Tá? Existe, né, na área de aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, técnicas, pesquisadores, né, que tratam exclusivamente dessa parte de detecção de outliers, porque de fato são amostras que acabam atrapalhando o nosso aprendizado. Né? Esse outlier ele pode ser então assim uma amostra que de fato ele exista, ou uma amostra que pode ser, por exemplo, oriunda de algum erro, né? Então, por exemplo, a pessoa digitou sem querer uma característica de algum dado, então essa amostra veio parar aqui. Tá? Por isso que é importante, então, a gente realizarmos como se fosse um pré-processamento da base de dados, né? Mais precisamente do espaço de características, a execução de algum tipo, tá? De detecção de outliers para evitar esse tipo de problema. Tá? Bom, a técnica de KNN, pessoal, ela se originou, tá? Ela na verdade é uma variação, tá? Da técnica de vizinhos mais próximos, tá? Que é o Nearest Neighbors. O que é interessante a gente saber? São absolutamente simples, tá? E como eu comentei, o que é mais legal? Não existe treinamento, tá? Então, basicamente, eu vou tomar o conjunto de teste e treinamento, deixa eu desenhar novamente. Vou posicioná-los no espaço de característica, tá? E o simples posicionamento das amostras no espaço de características já me configura, então, o treinamento, né? Então, o que o Nearest Neighbors faz? Bom, basicamente, eu vou colocar uma amostra que eu não sei qual é a classe. Então, ele vai procurar qual é a amostra mais próxima, por exemplo, essa aqui, tá? E vai, então, rotular, vai atribuir, né, a sua classe vai ser atribuída à classe da amostra mais próxima. Então, assim que a etapa de classificação é feita, tá?
E existe também uma discussão aqui de qual é a técnica, a medida de distância, ou de similaridade, alguma métrica que vai ser utilizada, né, para eu poder calcular essas distâncias, tudo bem? Essa distância mais precisamente. Usualmente a gente usa a distância euclidiana, tá? Muito embora assim, nós não tenhamos treinamento, tá? Tem uma parte um pouco custosa que, imagina, pessoal, eu tenho que calcular a distância, tá? Dessa minha amostra de teste aqui, ó, para todo mundo do treinamento, tá? Então você imagina que isso aqui tem o seu, obviamente, o seu custo computacional, tá? E obviamente a gente vai ter que ordenar, né? Por ordem crescente de distância e então verificar qual é a amostra mais próxima. Tudo bem? Isso é uma abordagem bastante simples. De maneira geral, funciona, né, quando o conjunto de dados é comportado, funciona bem, tá? Mas ela ainda possui algumas deficiências, né? Vamos dizer assim. E foi nesse contexto, então, que o KNN veio para tentar melhorar um pouco o desempenho do classificador por vizinhos mais próximos, tá? Então, de novo, né? Qual que é a definição do problema? Dado um conjunto de treinamento, rotulado com M amostras, da mesma maneira que nós temos acompanhado no curso, tá? Então, a gente quer classificar uma amostra ali, querendo classificar corretamente uma amostra qualquer, tá? Aqui, perdão, amostra RN, tudo bem? Bom, e novamente, né, o meu Y é um problema de classificação, tá? Então, meu Y ali, ele seria um número natural, né? Pode ser algo, aqui é só um exemplo, né? Da classe 1, da classe 2, da classe 3, até da classe C. Alguns classificadores utilizam até a classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, até C-1, tanto faz, né? Onde C é o número de classe. Aqui a gente não vai utilizar o rótulo da classe, tá? Para fazer algum tipo de conta, que nem, por exemplo, o sinal, no caso de Perceptron e as SVMs. Tudo bem? Então a gente pode ser um número inteiro aqui. Bom, então qual que é o nosso objetivo, né? Quer dizer, dada uma amostra X qualquer do conjunto de teste, tá? Qual que é a ideia, tá? O seu rótulo, no caso aqui, tá? Do Nearest Neighbors, será o mesmo da amostra mais próxima do conjunto de treinamento. Então, o que eu falei aqui nesse slide, tá? Eu só estou, então, generalizando matematicamente. Então, a equação 1 nos diz, olha, a classe, né, Y vai ser qual? Tá? Aquela classe, tá? Daquela amostra X pertencente ao conjunto de treinamento que minimiza essa distância, tá? A distância de X para todas as amostras XI do conjunto de treinamento. Então, basicamente, a equação 1 está dizendo isso, tá? Bom, de novo, né? A gente vai ver um funcionamento, como eu falei para vocês, eu tenho um conjunto de treinamento, eu tenho uma amostra a ser classificada, né? Nós temos que calcular os custos, as distâncias, né? Dessa minha amostra de teste para todas as amostras do conjunto de treinamento. É isso, então, que torna a etapa de classificação um pouco mais custosa. Geralmente o pessoal acaba utilizando algumas outras estruturas de dados, como as KD trees, que são estruturas que acabam particionando o meu espaço de uma maneira um pouquinho mais esperta, tá? Uma boa estrutura de dados para a gente utilizar técnicas que a gente precisa calcular a distância. Tá? E por fim, a amostra é classificada, então, de acordo com o seu vizinho mais próximo, como eu comentei com você. Tá? O problema, então, pessoal, do caso do Nearest Neighbors, quando nós temos, por exemplo, ruídos no treinamento, como eu falei para vocês, ruídos, tá? A gente acaba ali chamando, né, de outliers, tá? Então, a ideia, então suponha, por exemplo, que eu tenho essa situação aqui, né? Eu quero classificar essa minha amostra verde como sendo com o vizinho mais próximo. E por algum motivo, né? Ela acabou caindo, então, próxima, tá? Desse meu outlier aqui, ó. Que, na verdade, ele pertence à classe azul. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa minha amostra verde, tá? Que ela provavelmente era para ser da classe vermelha, se eu levar em consideração, né? Esse comportamento. Ela foi classificada, então, como sendo da classe azul.
tá? Isso então acaba sendo aí um problema para a gente, tá? Bom, então uma generalização disso seria conectar a amostra de teste, uma generalização bem simples, aos seus K vizinhos mais próximos, não ao seu vizinho mais próximo apenas. Então isso deu origem ao classificador KNN, tá? Então ao invés de eu conectar, tá, essa minha amostra que eu quero classificar apenas ao vizinho mais próximo, eu conecto aos K vizinhos. Usualmente, né, nós utilizamos valores ímpares porque para evitar desempate, né? Então, por exemplo, eu quero conectar os dois vizinhos mais próximos, por exemplo, esse e esse. Eu tenho um voto da classe vermelha e um voto da classe azul, empate. Tá? Então, usualmente a gente utiliza um K ímpar para evitar desempates. Tá? Então, com isso, em várias situações, né, nós temos uma maneira, né, melhor de tratar esse ruído. Um outro problema que nós temos é como é que eu escolho o K, tá? Também é outro parâmetro ad hoc que precisaria ser escolhido, por exemplo, em um conjunto de validação, né? Vocês lembram? A gente temos um conjunto de treinamento, podemos pegar um subconjunto próprio dele, que é um conjunto de validação, né? E a gente poderia, então, com base no conjunto de treinamento, testar, né, diferentes valores de K, até, sei lá, um valor K maiúsculo, que eu não sei também, que pode ser um percentual, pode ser, sei lá, 1/10 do tamanho do meu conjunto de dados, se for muito grande, e a gente testa o classificador K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7, até chegar nesse valor máximo, e aí tomamos o valor de K, que maximiza a taxa de acerto no conjunto de avaliação, e esse a gente supõe, né, partir do pressuposto que o conjunto de teste vai ter um comportamento estatístico similar ao conjunto de avaliação, então nós utilizamos esse valor K, vamos chamar aqui de K estrela, tá? Para ser então o valor de K final que a gente vai utilizar no nosso conjunto de teste, tá? A técnica KNN é importante também para problemas de recomendação, tá? E recuperação. Então, por exemplo, olha, eu tenho um conjunto de filmes aqui, mais assistidos da semana, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, um conjunto de filmes que eu assisto no Netflix e vem eu quero uma recomendação de algum filme. Olha, quais são os filmes mais assistidos do Netflix nas últimas semanas, tá? São esses 3 aqui, tá? Vamos recomendar esses para o usuário, recomendar esses 3 filmes, por exemplo, tá? A gente pode também utilizar KNN para regressão, que é muito simples. Então, por exemplo, a gente conecta cada amostra de teste, tá? Ao seu vizinho mais próximo, como a gente faz com a classificação. E depois podemos, por exemplo, tomar aí o valor médio. Então, por exemplo, olha, tenho amostras de uma regressão. Quero dar um fit aqui, eu tenho essa reta, tá? Como é que eu dou o fit nela? KNN, então, assim, na prática o KNN não vai encontrar a equação da reta, mas eventualmente eu tenho uma amostra aqui que eu não sei qual que seria o valor dela nessa reta, tá? Deixa eu só voltar aqui eu não sei qual que seria o valor dela nessa reta, tá? Mas basicamente eu posso então conectá-la aos 3 vizinhos mais próximos, 4, 5, que seja, tá? E tomar o valor médio desses vizinhos, aí eu vou ter então, vamos chamar aqui de uma amostra que vai ser projetada de uma melhor maneira possível, não exatamente em cima da reta, mas vai ser projetada nessa reta, tá? Com base no valor médio dos vizinhos, tudo bem? Bom, temos diversas variantes, mas uma aqui que nós podemos, né, que vale a pena acho que ressaltar, a KNN é baseada na versão ponderada, que na verdade é o Weighted KNN, que na verdade a ideia consiste em associar os pesos, né, quer dizer, aos seus K vizinhos. Então, né, eu tenho um conjunto de dados aqui, e tem outro aqui, tá? E vamos supor, tá, por exemplo, os vizinhos mais próximos dessa amostra. Os vizinhos mais próximos dessa amostra são, vamos supor, tá? Esse e esse. Mas note que essa distância aqui, ó, tá? Essas distâncias, por exemplo, elas são muito grandes em relação a essas. Será que a gente consegue ponderar essa distância? Então, e não tomar uma decisão não somente com relação à quantidade, à votação, mas também levar em consideração a distância, quer dizer, qual que é a ideia? Que amostras mais longes tenham menos influência. Acho que é uma coisa razoável se a gente partir do pressuposto que a posição de uma amostra no espaço de característica diz respeito, nos dá muita informação sobre a classe dela.
Então, basicamente, a ideia é bastante simples de novo, né? Então, suponha que nós tenhamos esse espaço aqui, ó. Então, aqui são as distâncias, tá? Que nós temos. Então, suponha aqui um vetorzinho de pesos. Nesse caso, tá? É um R3, porque nós temos ali K igual a 3, tá? Então, eu posso, por exemplo, tá? Normalizar essas amostras, tá? Eu posso dizer, vamos supor aqui, olha, que o vetor de peso é 0,1 dividido por 1, meio dividido por 1, tá? Perdão, 1 dividido por meio, 1 dividido por 0,6, por exemplo, né? Quer dizer, a gente pode normalizar esses dados, tá? Então, o que que acontece? Eu vou ter esses pesos. É muito importante normalizar para ter uma noção. Olha só que legal. O peso 3, pessoal, o 0,1, por exemplo, ele tem uma influência de 0,74, né, para a atribuição do peso. Tá? Eu poderia também simplesmente fazer 0,1 mais 0,5 mais 0,6, tá? Isso aqui vai dar 1,2, por exemplo. Eu poderia, né, por exemplo, tomar 0,1 e dividir por 1,2 ou algo. Na verdade, tem que ser inverso, né, para dar um inverso da importância dele. Tá? 1 dividido por. Perdão, 1,2 dividido por 1,1. Tá? A ideia de fazer 1 dividido pelo valor dele é para dar a mais importância ao inverso. Tá? Ou seja, quanto menor o número, maior vai dar essa divisão aqui. E olha que interessante, né? A somatória dos pesos da classe 2, que é o vermelho, ou seja, o W2 e W3, 0,17 mais, né, 0,09 vai dar 0,26. Então, o que eu quero dizer? Muito embora a amostra vermelha ela esteja conectada a mais amostras vermelhas, tá? O peso da classe azul, que é 0,74, é maior, obviamente, que a somatória dos pesos das amostras da classe vermelha. Então, ele acaba sendo conquistado pela classe azul, tá? É uma abordagem interessante, simples. Uns anos atrás, um artigo foi publicado por um pesquisador brasileiro, ali de São Carlos, muito interessante. Ele mostra em diversas bases de dados que o classificador KNN consegue obter um desempenho similar ou até superior ao classificador SVM, tá? Ou seja, que é uma coisa que, né, as pessoas acabam não esperando, né? Um classificador tão simples pode ser um desempenho muito bom, né? Então, na prática, muitas vezes, dependendo do nosso problema, vale a pena testar uma técnica simples para a gente dar uma olhada no resultado, testar outras técnicas, que muitas vezes as pessoas falam, não vou nem testar o KNN, porque é um classificador simples, é bobinho, mas não, a gente vale a pena fazer esse teste, tá? Acho que, obviamente, podem ser testados o NN também, mas vale a pena a gente testar esses baselines simples, tá? Porque muitas vezes conseguem resolver o nosso problema. Tá legal, pessoal? Muito obrigado aí mais uma vez. Grande abraço.